Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Aos olhos das nações, revelou sua justiça. Mais um domingo, novamente estamos aqui com os ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, trazendo o programa Minutos do Evangelho, programa feito com muito amor e carinho pela Pastoral da Comunicação aqui, da Paróquia Santo Berto. Hoje é o 5º domingo da Páscoa, dia de São Luís Maria de Montfort, 28 de abril, ano 2024. Nos encaminhamos aí para o término de mais um mês desse ano de 2024, que está indo a galope, né? Está indo bem rápido mesmo, né? Pelo menos para mim a impressão é que está indo mais rápido do que os outros, né? 4º mês já do ano, já terminando, né? Mais 8 meses e termina o ano. As coisas estão indo bem depressa mesmo. Cantemos as maravilhas de Deus, unidos a Jesus, a videira da qual recebemos a seiva do Espírito, que nutre a nossa vida cristã. Vivendo em Cristo, tornamo-nos ramos sadios e aptos a produzir bons frutos. A participação na Eucaristia nos anime a guardar os mandamentos, porque Deus permanece em nós e nós nele, glorificando-o com nossas ações. O Evangelho de hoje vai falar justamente, né, dos ramos, né, de estarem ligados a Nosso Senhor Jesus Cristo. É um Evangelho muito bonito. Não perca hoje o programa Minutos do Evangelho, a palavra do Senhor na hora do nosso Evangelho, né, a proclamação do Evangelho, logo após os santos da Santa Igreja Católica, né? Não perca hoje, o Evangelho é muito bonito. O momento, então, da gente fazer a nossa oração do início do programa, que é a oração do Papa Francisco, né? O Papa pede, né, para que a gente, em todas as oportunidades, falando em nome da nossa Santa Igreja, que se faça essa oração do Papa, né? Ele tem uma oração mensal e no mês de abril era sobre o papel das mulheres. Rezemos para que sejam reconhecidas em cada cultura a dignidade das mulheres e a sua riqueza, e cessem as discriminações de que são vítimas em várias partes do mundo, né? Rezemos junto com o Papa Francisco para que essas injustiças, né, cessem, parem de acontecer, principalmente no meio religioso, né? Também acontece, né? Infelizmente, também acontece. Hoje, o programa Minutos do Evangelho vai trazer no quadro Momento com Maria, vamos falar de mais uma devoção de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Penha, né? Bem conhecida aqui no Brasil essa devoção, vamos falar um pouquinho dela. Os santos da Santa Igreja Católica, né, desta última semana, trazemos aí a vida dos santos, dos mártires da nossa igreja, né, que fizeram, né, uma grande diferença na propagação do Evangelho e na fortificação da Santa Igreja. E o Evangelho, como eu já falei hoje, fala dos ramos da videira, né? E é o Evangelho de São João, né, o discípulo amado, o último dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? São João escreveu o último, né? E no quadro com a palavra à igreja, a gente traz novamente o amigo Eduardo Flores, né? Ministro aí da Igreja Matriz, ministro da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, e trazer mais uma mensagem para a gente aí no quadro com a palavra à igreja. Ele assumiu esse quadro aí no programa e está fazendo um excelente trabalho, trazendo sempre uma mensagem muito bonita aí, que enriquece a nossa vida. Agenda e compromissos da nossa paróquia, vamos estar falando hoje também, especialmente sobre a primeira festa de integração aí das comunidades da paróquia Santo Berto. A gente está falando disso já, falamos no domingo passado, falamos a semana toda, e vamos falar hoje de novo. Conhecimento da fé, da tradição e do magistério da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso hoje aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música? Depois a gente já traz o quadro Momento com Maria de hoje.
Momento com Maria deste domingo, vamos falar de uma grande devoção aí a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Penha de França. Existia no norte da Espanha uma serra muito alta e íngreme chamada Penha de França, na qual o rei Carlos Magno teria lutado contra os mouros, desbaratando-os. Por volta de 1434, certo monge francês sonhou com uma imagem de Nossa Senhora que lhe apareceu no topo de uma escarpada montanha cercada de luz e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão Vela, assim se chamava o monge, durante 5 anos andou procurando a mencionada serra, até que um dia teve indicação da sua localização e para lá se dirigiu. Após 3 dias de intensa caminhada e escalando penhas íngremes, o monge parou para descansar. Quando viu sentada perto dele uma formosa senhora, com o filho ao colo, que lhe indicou o lugar onde encontraria o que procurava. Auxiliado por alguns pastores da região, conseguiu achar a imagem que avistara em sonho. Durante o domínio muçulmano na Europa, era comum que os católicos enterrassem suas imagens de santos para que essas não fossem profanadas pelos infiéis, os muçulmanos no caso. Construiu Simão Vela uma tosca ermida nesse local, que logo se tornou célebre pelo grande número de milagres alcançados por intermédio da Senhora da Penha de França. E mais tarde, ali foi construído um santuário no topo da Penha de França, no município de El Cabaco, na Salamanca, isso na Espanha. O intelectual católico francês Maurice Legendre influenciou a recuperação do santuário. Especificamente, em 1934, organizou uma peregrinação para marcar o 5º centenário da descoberta da imagem. Legendre é enterrado na nave da igreja. Foi enterrado lá. Um tempo após a famosa Batalha de Alcácer Quibir, uma peste assolou Portugal. E como a Espanha se livrara do flagelo graças à intervenção de Nossa Senhora de Penha de França, o Senado da Câmara de Lisboa prometeu à Mãe de Deus construir um grandioso templo se ela livrasse a cidade da moléstia. Extinguindo-se a epidemia quase que subitamente, e então a Câmara mandou edificar magnífico santuário naquele local. Esse templo passou a atrair milhares de peregrinos e, em certa ocasião, um devoto, tendo subido ao alto da Penédia e vencido pelo cansaço, adormeceu. Uma grande cobra aproximou-se para picá-lo, quando um enorme lagarto saltou sobre ele, despertando a tempo de matar a serpente com o seu bastão. Essa é a razão pela qual a imagem de Nossa Senhora de Penha tem aos pés um peregrino, a cobra e o lagarto. No Brasil, a devoção veio trazida pelos colonizadores portugueses. A primeira ermida em sua honra foi erguida em Vila Velha, na antiga Capitania do Espírito Santo, entre 1558 e 1570. Pelo Frei Pedro Palácios, um espanhol fervoroso e devoto da Santa Maria da Penha. Depois foi erguida a da Penha do Irajá, no ano de 1635. Na cidade de São Paulo, em 1667, foi erguida uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Penha de França, e em seu entorno desenvolveu-se um dos bairros mais antigos, populosos e tradicionais da capital paulistana, a Penha de França, que atualmente abriga a antiga Igreja Matriz na região reconhecida por Igreja Velha, e a Basílica, conhecida por Igreja Nova, cuja pedra fundamental foi lançada em 1957. Ambos os templos são dedicados a Nossa Senhora da Penha de França, e sua data festiva é celebrada no dia 8 de setembro. Temos também a devoção a essa Nossa Senhora de Penha, em Resende da Costa, em Minas Gerais. Segundo moradores e fiéis, por volta de 1830, talvez alguns anos a mais ou a menos, o então padre residente em Resende Costa, na época curato, padre Antônio de Pádua, após cumprir suas obrigações religiosas, se dirigia para o casarão da chácara Dr. Gervásio e se colocava a esculpir a imagem da então padroeira de Resende Costa, Nossa Senhora
da Penha de França. Logo no início do trabalho, o padre escultor plantou algumas palmeiras na estrada da chácara, de um lado e outro. No final do trabalho, tendo a imagem esculpida pronta, a comunidade se colocou em procissão no dia 1º de setembro, motivo pelo qual o presidente de Costa dedica esse dia a Nossa Senhora da Penha de França, e não o dia 8 de setembro. Como é próprio da liturgia da nossa igreja, com a imagem nos ombros, em direção à igreja matriz, Nossa Senhora da Penha de França, onde passou a ocupar o lugar mais alto no altar-mor que ocupa até os dias atuais. Também tem a devoção de Nossa Senhora da Penha em Itapira, em São Paulo. A devoção a Nossa Senhora da Penha na cidade de Itapira deu-se por conta de João Gonçalves de Moraes, um dos fundadores da cidade, que decidiu derrubar a mata para a construção de uma capela, para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Penha, que recebera de herança familiar. A proclamada padroeira da vila, que haveria de se tornar em volta da capela, e posteriormente da cidade, como é hoje nos dias atuais. E sua festa é celebrada em 8 de setembro, que lá é feriado municipal. E temos uma oração curtinha de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das suas graças e favores. Eis-nos cheios de esperança, solicitando com humildade as graças que necessitamos, pelas quais somos gratos desde este momento. Amém. Então, Nossa Senhora da Penha, uma devoção que começou lá na Espanha, foi para Portugal, e de Portugal veio aqui para o Brasil, e tem bastante devoções aqui no nosso país, Nossa Senhora da Penha. Muito bonita essa devoção, e conta aí algumas passagens ocorridas em nome de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no período de 22 de abril a 28 de abril, a Igreja traz a lembrança da vida destas pessoas que souberam amar a Cristo e a sua Igreja. 22 de abril, segunda-feira, dia de Santa Senhorinha de Basto. Foi uma abadesa beneditina portuguesa, canonizada santa pela Igreja Católica em 1130. Seu nome original era Domitila Ufis. Aos 15 anos, recusou-se a casar com um nobre pretendente, ingressando pouco tempo depois na vida monástica, sob a guarda da sua tia materna, Dona Godinha, que também era de São Bento. Quando professou seu noviciado, fez os votos e adotou o nome de Irmã Senhorinha. Muitos identificavam nela a espiritualidade de São Bento, pois a sua vida foi marcada pela dedicação à oração, ao trabalho e sempre estar disposta a ouvir aqueles que se aproximavam dela. Santa Senhorinha faleceu no dia 22 de abril do ano de 1982, aos 58 anos. Foi sepultada na Igreja do Mosteiro, próximo aos túmulos dos santos, Santa Godinha e São Gervásio, respectivamente, tia e irmão dela. Na terça-feira, 23 de abril, dia de São Jorge. São Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família muito cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição aos católicos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram um apelativo de profeta. Uma curiosidade: os cruzados contribuíram muito para a transformação da figura de São Jorge, de um grande mártir e santo, em um santo guerreiro, comparando a morte do dragão
com a derrota do islamismo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde em 1348 o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge, né? Apesar que muitas outras denominações religiosas aí usam o nome de São Jorge, né? São Jorge é autenticamente um santo da Igreja Católica, né? Não esqueçamos disso. Na quarta-feira, 24 de abril, dia de Santa Maria Isabel Ezeblad. Maria Isabel nasceu em Fagervik, na Suécia, em 1870, em uma família de fé luterana, vívida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não deveria ser assim. Por isso, começou a pôr-se em busca da única verdade. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre Johann Hagen. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, no ano de 1902. Logo voltou à Europa como católica. Primeiro visitou sua família na Suécia e depois foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com uma permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brigidinas e aprofundou a espiritualidade desse instituto originário da sua terra natal. Cansada fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel faleceu em Roma no ano de 1957, né? Nem faz tanto tempo assim. Na quinta-feira, 25 de abril, dia de mais um grande santo, né? São Marcos Evangelista, escritor do segundo evangelho, né? Evangelho de São Marcos. Ele era de uma família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Maria era um nome muito comum, né? Tem muita gente que faz confusão e joga algumas inverdades sobre Nossa Senhora, Mãe do Senhor, que também se chama Maria, né? Sua mãe, possivelmente, foi quem colaborou com os primeiros católicos, abrigando-os em sua casa no início do catolicismo. Alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos, usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Provavelmente foi isso. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu evangelho os ensinamentos do grande apóstolo, chefe dos apóstolos, primeiro Papa, São Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da igreja. Marcos morreu entre os anos de 68 e 72. Acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. Sexta-feira, 26 de abril, São Rafael Arnaiz Barão. São Rafael era um jovem muito alegre e divertido, que dominava a atenção nos ambientes em que entrava. Era um jovem fumante e, ao ingressar na ordem trapista, no ano de 1934, escreve com sinceridade a sua mãe sobre a saudade do vício do fumo e da dificuldade com os horários. No monastério trapista, acordava-se muito cedo, vivendo com muita alegria e determinação, venceu o vício e também as provas. Entre idas, vindas e guerras, deixou a trapa em 1937, pela última vez novamente por motivos de saúde. Naquele mesmo ano, decidiu abrir mão da comunidade de sua família e regressou para o monastério, onde faleceu em 1938, aos 27 anos de idade, jovem, né? Sábado, 27 de abril, Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Ela nasceu em 1218 no povoado de Massagrate, perto da cidade de Lucca, na Itália. Era de uma família pobre, numerosa e camponesa.
mas recebeu a riqueza da vida em Deus e em seus ensinamentos. Aos 12 anos, Zita foi trabalhar em uma casa de família para não se tornar um peso, visto que era de uma família pobre e numerosa. Ela não teria um salário, mas, em troca de seu trabalho, receberia comida, roupas e o necessário para o seu sustento. Ela foi servir a uma família que não costumava tratar bem os seus criados. Sofreu muito, mas aguentou tudo seguindo uma vida de oração e humildade, rezando e praticando a caridade. O Papa Pio XII a proclamou padroeira das empregadas domésticas, não é para menos, né? Ela se dedicou com toda a sua força ao trabalho e se mantinha firme na vida de oração, participando das missas pela manhã na comunidade e se consagrando a Deus. Santa Zita faleceu no dia 27 de abril do ano de 1278. E hoje, domingo, 28 de abril, dia de São Luís Maria de Montfort. Nascido na França em 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio e, assim, percorreu o caminho dos estudos. O jovem Luís, ao ser crismado, acrescentou ao seu nome o nome de Maria, devido à devoção dele à Nossa Senhora, que permeou toda a sua vida. Como padre, São Luís começou a comunicar o Santo Evangelho e a levar o povo, por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão e conhecimento de Maria. Foi grande pregador, homem de oração, amante da Santa Cruz, dos doentes e pobres. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou o saudoso Papa João Paulo II, que, por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema o Totus Tuus, Mariae, isto é, sou todo teu, ó Maria. Foi domingo, então, São Luís Maria Montfort. Os santos da Santa Igreja Católica, a gente tira do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano, do site católico, cançãonova.com. A gente traz resumido. Quem quiser saber mais sobre a vida destes santos, pesquise a vida dos santos. Você não vai se arrepender. Para encerrar o quadro de hoje, nosso terceiro quadro, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ouçamos a música. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto em mim, ele a cortará, e toda a que der fruto, podá-la-á, para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros em virtude da palavra que eu vos anunciei. Permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara não pode de si mesma dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, secará, enfeixá-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto e sejais meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Muito bem, vamos falar então da reflexão desse texto, né, que acabamos de ouvir do Evangelho de São João, né? Quinto domingo da Páscoa, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, versículo de 1 até o 8. Vamos ouvir primeiro a reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária, da editora Paulus. O discurso do capítulo 15 de João inicia com a imagem da videira e dos ramos. Jesus é a videira, os discípulos são os ramos e o Pai é o agricultor. Há um verbo que domina esse texto do início ao fim: permanecer. Os ramos não têm vida autônoma e, desligados do tronco, secam e não produzem nada. Assim, Jesus compara a vida da comunidade cristã. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Percebe-se que o texto que eu li é da própria palavra de Deus, é uma Bíblia meio antiga, ela é antiga, né? Ela tem mais de 50 anos, então o termo ali usado é vara, né? Vara, mas quer dizer também ramos, né? A vara da videira, né? A vara da videira. Muito bem. O motivo da união com Jesus é produzir frutos do reino de Deus. Não merece o nome de cristão quem não produz frutos de amor, justiça e solidariedade. Nisto é que o Pai é glorificado, que produza frutos. O Pai é o agricultor que realiza a poda. O ramo que não dá fruto, ele é cortado. E o discípulo que produz é cuidado, para que produza mais ainda. A alternativa que Jesus apresenta é clara: estar unido a ele e produzir frutos ao ser ou produz os frutos ou é cortado e desligado. O Pai, o agricultor no caso, se encarrega da árdua tarefa de remover os ramos secos. A comunidade, que é os ramos ou a vara, né, pode colaborar, mas não assumir o papel do agricultor. Sintetizando, o Evangelho apresenta a dupla missão do cristão: permanecer em Cristo e produzir os mesmos frutos de Cristo. E não é nós, né, que temos a responsabilidade de cortar o ramo que não dá fruto. Isso é a responsabilidade de Deus. Ele vai unir esses ramos que não dão frutos, esses ramos irão secar e depois queimados. E a gente vai falar um pouquinho também do catecismo da nossa Santa Igreja, né, que ele se refere a um pouco desse texto também, né? Tem ali no catecismo da nossa Santa Igreja, que é a doutrina da Igreja Católica. Vamos falar do parágrafo 753. Na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, encontramos grande quantidade de imagens e figuras ligadas entre si, mediante as quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens tomadas do Antigo Testamento constituem variantes de uma ideia de fundo, que é a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro, pelo fato de Cristo se tomar a cabeça deste povo, que é, desde então, o seu corpo. Né? Cristo a cabeça, o povo, o corpo. À volta deste centro, agrupam-se imagens tiradas quer da vida pastoril ou da vida agrícola, né? Como é o caso do Evangelho de hoje, da videira, né? Quer da construção ou também da família, do matrimônio, né? Nosso Senhor usa muito esses artifícios, né? Que também se encontram no Antigo Testamento. Novo Testamento, Antigo Testamento, os dois estão ligados, né? E o Antigo é o prenúncio do Novo, né? Sem sombra de dúvida. Parágrafo 755. A Igreja é a agricultura, ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a reconciliação de judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo. E está no Evangelho de hoje exatamente isso, né? É Ele que dá vida e fecundidade aos sacramentos, isto é, a nós que pela Igreja permanecemos nele e sem a qual nada podemos fazer. É o que Cristo fala no Evangelho de hoje de São João, exatamente isso, né? Parágrafo 789. A comparação da Igreja com um corpo
lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a Igreja e Cristo. Ela não está somente reunida à volta dele, ela está unificada nele, no seu corpo. Na Igreja, corpo de Cristo, são de salientar mais especificamente 3 aspectos: a unidade de todos os membros entre si, pela união a Cristo. Cristo, cabeça do corpo. A Igreja, esposa de Cristo. O Catecismo da nossa Santa Igreja, falando aí um pouquinho deste trecho do Evangelho de São João de hoje, onde Cristo é videiro. Olá a todos, meu nome é Eduardo, eu sou o ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto de Ibirama. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e os vistes. Essa passagem deixa bem claro que para conhecermos a Deus, precisamos incessantemente conhecer a Jesus. Sem Ele, não chegaremos ao Pai. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o Filho que dorme no peito do Pai, que olha para o Pai com eterna gratidão e carisma. Como nós podemos chegar a Deus sem estar junto de Jesus? Não há como. Nós temos que reconhecer que Jesus veio para nos salvar e é só através dele que chegaremos ao Pai. E como iremos fazer isso? Temos que criar experiências próprias, através de muita oração e fé. Através disso, alcançaremos a graça. E a graça vai nos revelar a verdadeira identidade de Jesus para chegarmos ao Pai. Faça essa experiência. Faça um momento de oração todo dia. Faça um momento de adoração ao Santíssimo, se possível. Procure rezar o terço todo dia, em família ou pessoalmente. Tire pelo menos meia hora por dia para escutar a palavra, refletir sobre a liturgia diária. Isso aumenta ainda mais a nossa fé e a intimidade que nós devemos ter com nosso Senhor Jesus Cristo. E só assim conheceremos verdadeiramente a face do Pai. Um abraço a todos e até a próxima. Final do programa, chegamos ao fim. Vamos falar aí da agenda da nossa paróquia. Quero lembrar que vocês podem estar ali também procurando no Facebook ou no Instagram, também tem no X, ou Twitter, a Paróquia Santo Humberto, Paróquia Santo Humberto de Ibirama, tem o perfil da paróquia nessas três redes sociais, no X, Twitter, no Instagram, também no Facebook, e lá tem a agenda da paróquia. A gente coloca ali, você tem que dar uma pesquisadinha, que existem muitas publicações, mas você procure ali, normalmente logo que você achar a página, vai estar lá em destaque a agenda da paróquia. Falamos da primeira festa, da integração das capelas, ou comunidades, ou igrejas da paróquia Santo Humberto, todas as comunidades. Primeira festa de integração. É a primeira esse ano que vem, continua a ideia é que ela se perpetue aí por muito tempo, Então, essa grande festa, ela encerra no dia 4 de maio, mas começou dia 17 de abril, em louvor a Nossa Senhora de Fátima. Está sendo entronizada Nossa Senhora de Fátima como a também padroeira da paróquia Santo Humberto. Aí a pessoa pode perguntar, sim, mas Santo Humberto está deixando de ser padroeiro da paróquia? Não, Santo Humberto continua, nunca vai ser tirado como padroeiro da paróquia Santo Humberto. Está sendo entronizado de forma oficial, porque na verdade Nossa Senhora ela é presente em toda a paróquia, toda ela.
Nossa Senhora não fica de fora de nenhuma paróquia, ela está presente em todas. Aqui nós vamos estar colocando ela como de forma oficial também, como padroeira da paróquia, né? Então será Santo Huberto, Nossa Senhora de Fátima, auxiliando ele, né? Fazendo ele trabalhar mais, talvez, aí pela nossa paróquia, né? Seria mais ou menos nesse contexto. Claro que não é assim. Muito bem, vamos falar então da programação. Então, Nossa Senhora, né? Hoje é 28, então Nossa Senhora estará no dia 29, amanhã então, portanto, na comunidade de Santa Cecília, no Ribeirão do Coxo, com a missa às 19 horas, né? Ela sai da Serra São Miguel, né? Esteve no dia 26 e está indo para Santa Cecília, no Ribeirão do Coxo, ali na BR-470, para lá um pouquinho do Padre Anchieta, né? Que está desativada, infelizmente. Muito bem, então 29, Santa Cecília, 19 horas, Santa Missa, com a presença de Nossa Senhora de Fátima. No dia 30 de abril, é terça-feira, né, 19 horas também, Nossa Senhora sai do Coxo, da Santa Cecília, e vai para a comunidade São José Operário, do bairro Operário, né? Lembrando que esta semana é dia de São José Operário, né? Dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, dia de São José Operário. Então, dia 30, último dia do mês de abril, Nossa Senhora de Fátima estará na missa, 19 horas, na comunidade São José Operário, do bairro Operário. Ela sai do São José Operário no dia 2 de maio e vai para o Bom Jesus, no bairro Progresso. É bom, legal, né? Lembrar isso aí, ó, Nossa Senhora de Fátima passará o dia de São José Operário no bairro Operário, na igreja São José Operário. Então, esperamos aí que as lideranças da comunidade aproveitem, né, esse dia 1º de maio ali, fazer alguma atividade, né, com a presença de Nossa Senhora de Fátima ali na igreja, né? Seria bem interessante, né? Ainda mais sendo São José Operário o padroeiro. Fica aqui a dica, né? Espero que chegue aos ouvidos das lideranças. Muito bem, no dia 2 de maio, então, ela vai para o Bom Jesus, o pessoal do Operário leva ela para o Bom Jesus, do bairro Bela Vista, e bairro Progresso, 19 horas também, a Santa Missa, né? No dia 2 de maio. No dia 3 de maio, é a vez da última comunidade, né, das redondezas, Santa Terezinha, no Rio Selim, também 19 horas, né? Então o Bom Jesus leva Nossa Senhora de Fátima até Santa Terezinha no dia 3 de maio, a missa 19 horas. E então, no dia 4 de maio, então a gente passa para toda a atividade que vai ter ali no dia 4 de maio. 4 de maio, na Igreja Matriz Santo Huberto, Salão Paroquial, acontece a festa da integração das capelas. Eu vou falar da programação. Então, às 8 da manhã, já começa a ser vendido pastel ali, né, no Salão Paroquial. E vai ser isso durante todo o dia. Às 4 da tarde, então, a gente vai ter uma missa, né, do recebimento de Nossa Senhora de Fátima, que vem lá de Santa Terezinha, aonde todas as comunidades vão também se fazer presente, cada uma com seu padroeiro, né? Cada comunidade vai trazer o seu padroeiro, e juntamente com Nossa Senhora de Fátima será celebrada essa Santa Missa às 4 da tarde na Igreja Matriz Santo Huberto. Após a missa, 5h30, início das festividades, venda de churrasco, bolo, café, pastel, também bebidas em geral, né? O churrasco custa R$ 45 antecipados, né? Quem quiser aí, procure com as lideranças de todas as comunidades que tem para vender. R$ 45 antecipado. E ó, é filé duplo. E vai ter os acompanhamentos, vai ter salada, vai ter pão, né, maionese, vai ter esses acompanhamentos. Muito bem, às 18h30, rodada de bingo. Às 20 horas, sorteio da ação Entre Amigos. Tem 16 lindos prêmios, né? Essa ação Entre Amigos, ela custa R$ 2 o número. Também procure aí quem quiser adquirir com as lideranças de todas as comunidades aqui da paróquia. E 9 horas, início da noite dançante. Vai ter uma noite dançante, animada pela dupla pai e filho, que é o Plínio e o Lucas Carvalho, né, que já animam, né, as celebrações aqui da paróquia. Todo mundo conhece, né? Então tocam e cantam muito bem. Certo, pessoal? Então é isso aí, né?
A programação toda está aí, mas também está nas redes sociais da nossa paróquia, e a rádio comunitária também está aí com um comercial divulgando durante o dia, né, na programação da rádio comunitária, a 87.9 FM. Antes de encerrar, eu vou falar um pouquinho do dízimo. Eu gosto de falar do dízimo, né? É importante, é necessário. O que o dízimo não é? O que ele não é? Não é pagamento. O dízimo não é pagamento. A gente não paga o dízimo em troca dos sacramentos, das bênçãos ou das orações. O dízimo não é esmola. Não é esmola dada à igreja ao padre. A igreja não precisa de esmola. Não é compra. Não é uma compra. Você não está comprando privilégios. Não se compra privilégios em detrimento de outros paroquianos. Ninguém é melhor do que ninguém porque dá o dízimo, né? De forma alguma. Não é isenção. Não é isenção de outros trabalhos ou colaborações dentro da comunidade. Não é compra de favores. Muitas vezes a pessoa dá o dízimo e diz assim, eu já faço a minha parte. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você dá o dízimo e você colabora de outras formas também. O dízimo é uma obrigação de todo católico. Não é uma prestação. Não é um simples pagamento para ter o batismo dos filhos, para o matrimônio. Nem significa direito a abatimento no aluguel do salão paroquial. Pois então, né? Também não é transação financeira. Não é um comércio. Deus não faz comércio, Deus não é comerciante, né? Não é uma sobra. Também não é uma sobra, né? Sobrou isso aqui, eu vou dar para a igreja. Não é assim. Não funciona desse jeito. Dízimo é a primícia, é o primeiro. Não é uma barganha, né? Deus, eu te dou isso e eu quero aquilo. Deus não negocia. Deus não faz barganha. Não é um título de honra ou um diploma que o cidadão, como cidadão honorário da igreja, né? Vamos trazer o cara aqui porque o cara dá dízimo, vamos homenagear ele. Não é assim também. E não é passe livre, né? Para deixar de cumprir a lei de Deus ou os preceitos da igreja. Eu dou o dízimo, os mandamentos, deixa para lá, os preceitos da igreja, não importa, porque eu dou o dízimo, já estou fazendo a minha parte. Gente, nós temos que nos conscientizar muito do que é o dízimo, né? Nos educarmos sobre o que é o dízimo. Muita gente dentro da igreja tem uma ideia muito errada da oferta do dízimo. Vamos tentar nos informar, né? Vamos nos informar. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, aqui na 87.9 FM, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa aqui é ao meio-dia e ele tem mais de 1 hora de duração. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, da Rede Vale Norte de Comunicação, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Quem quiser acompanhar o programa da nossa paróquia, da Pastoral da Comunicação, tem 3 horários durante o dia aí nas rádios da nossa cidade. Só ligar o rádio ali e sintonizar 87.9 FM ou 89.9 FM e escute, acompanhe, seja ouvinte do programa da Paróquia Santo Huberto, programa Minutos do Evangelho. Cerramos o programa de hoje com a oração ao santo do dia de hoje. Senhor, hoje são milhares os cristãos que se consagraram à Virgem Maria pelo tratado. Que nosso coração se desperte cada vez mais para ser escravo da Virgem Maria. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. Pela intercessão desse grande devoto de Nossa Senhora, São Luís Maria de Montfort, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, né, nossa futura padroeira aqui da paróquia, pela intercessão de Santo Huberto, nosso eterno padroeiro, peçamos a bênção de Cristo Senhor sobre todos nós, nossa família, nossos projetos e nosso trabalho também, nossos estudos. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom final de domingos a todos. Uma semana repleta das bênçãos do Senhor.